Um levantamento realizado pela Universidade de Oklahoma apontou que a Amazônia brasileira perdeu uma área equivalente ao tamanho da Alemanha entre 2000 e 2017. São cerca de 400 mil quilômetros quadrados a menos de área verde. Qual a nossa responsabilidade diante disso? Qual a responsabilidade dos governos e da comunidade internacional para a proteção da floresta? É o que a gente vai discutir hoje aqui na Ecologia Integral. Para isso, nós recebemos a professora e pesquisadora Sandra Costa. Professora, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Olha, você vem fazendo pesquisas nessa área que as pessoas buscam, né, migrar em busca de oportunidades. Qual que é o perfil desses migrantes hoje? Na região que a gente trabalha, na verdade uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há 12 anos, o que a gente observa é que há já há alguns anos esse migrante ele não vai direto para a cidade grande, onde realmente há maiores oportunidades de emprego, acesso a serviços, infraestrutura. Eles estão optando por ir para cidades de porte menor. Por quê? Principalmente por causa da proximidade. Eles mantêm vínculos muito próximos com os seus familiares que ainda residem no interior e optam por ir para essas cidades menores, porte médio, porte pequeno. Basicamente, o que os motiva a fazer esse movimento migratório é a busca por melhores oportunidades de emprego, porque realmente esse é um problema. Os processos de geração de renda são muito limitados, então eles têm que buscar isso de alguma forma e a cidade ainda continua sendo o lugar ideal para essa busca, para que o emprego ocorra, pelo menos de maneira mais intensiva do que acontece nas áreas do interior. Eles também migram por conta de oportunidade de educação para seus filhos, porque também no interior eles conseguem dar educação até o final do ensino fundamental. Raramente há escolas de porte médio, para ensino médio, que atenda essa criançada, né, na fase escolar, basicamente dos 12 aos 16 anos. Então, eles têm que ir para as cidades. E também eles vão atrás de serviços. Ter acesso, por exemplo, a uma saúde, mesmo que não seja uma saúde pública de qualidade, mas é alguma coisa. Então, basicamente, eles são motivados por esses três elementos: emprego, educação e acesso à saúde. E, de fato, essas cidades, elas têm essa estrutura? Essas expectativas, elas são atendidas? Não na sua plenitude, são cidades ainda bastante deficientes. Elas conseguem, se a gente observa, por exemplo, a área que a gente trabalha, que são da qual fazem parte 50 cidades, que dentro dessa área que a gente delimitou como sendo delta, o que a gente observa é que são cidades que oferecem o básico do serviço. Então, assim, muitas não têm serviço bancário, por exemplo, muito pouco. A parte hospitalar é muito deficiente. Então, a gente, por exemplo, tem hospitais que estão sendo construídos há mais de 10 anos. Então, tem essas distorções de processo. Muito lento. Muito complicado, tudo é muito complicado. Em relação à educação, eles conseguem atender a demanda local, sem grandes problemas. Agora, emprego, não. Porque o grande empregador ainda é o setor público. E o setor público não consegue absorver essa população na sua totalidade, de maneira nem parcialmente, que gerar, né, na totalidade. Então, o que a gente observa é que são cidades que cumprem uma função importante, muito importante, sem dúvida nenhuma. Elas são pontos centrais de uma rede urbana que atende a demanda regional, mas elas são cidades carentes, né? São cidades, assim, muitas vezes esquecidas pelas políticas públicas. E quais que são as atividades econômicas hoje dessa região? Basicamente, assim, a gente tem não vou falar que é uma mistura, porque a predominância como eu falei, o emprego no setor público. Mas a gente consegue observar em alguns municípios a atividade turística que se desponta, então ela oferece empregos, por exemplo, em pousadas, no setor de comércio, como é o caso da cidade de Soure,
né, que é uma cidade turisticamente bem posicionada naquela região. Tem cidades de porte médio, como é o caso de Barcarena, que é uma cidade que vive da produção de alumina, então é uma cidade industrial, e é uma cidade que tem, por conta disso, uma arrecadação de impostos muito bom, né, muito boa, aliás. Então, eu acho que ali naquela região, Barcarena é a que se desponta pela produção industrial. Eu não estou entrando nas cidades grandes, né, e de porte médio para grande, que estão mais próximas da região metropolitana de Belém. E, predominantemente, elas vivem dos recursos da floresta. Quando a gente fala recursos da floresta, desde pesca, né, que alimenta famílias inteiras, então muitas famílias do interior vivem do pescado, então vai lá, pesca e comercializa isso em cidades maiores. Elas vivem também, eu não gosto de falar de extrativismo, porque há uma discussão acadêmica grande em considerar, por exemplo, a produção de açaí uma atividade extrativista. Porque o extrativismo, a gente tem aquela coisa meio romanceada, né? O recurso está disponível, o trabalhador vai lá, recolhe aquele recurso e vende, e assim ele vai vivendo do extrativismo, mas isso não acontece com o açaí. O açaí é o que a gente chama de agrofloresta, né? Ou seja, há um manejo por parte dos produtores e sempre a produção de açaí está aumentando porque há uma demanda do mercado internacional e, obviamente, também houve uma ampliação da área plantada, da área cultivada. Eu não vou falar plantada porque também vou ser massacrada, mas cultivada. Então, assim, essas atividades, os recursos da floresta, realmente eles fazem girar a economia regional. Isso é muito significativo. E esses meios de fazer girar essa economia, eles de certa forma impactam a floresta? Em relação à produção de açaí, isso é uma grande pergunta acadêmica que não foi respondida. Porque a gente observa que há uma ampliação na área cultivada, né? Onde tem açaí, assim, eu vou para aquela região há 12 anos. E a gente não fica só nas cidades, a gente também sai de barco, caminha, vai nas comunidades, no interior, e o que a gente observa, aumentou a área plantada. Tem muito açaí. Realmente, o açaí ele gera riqueza para algumas famílias, que são os grandes produtores, porque também isso é uma outra coisa, não tem só pequenos produtores, os que ganham dinheiro são grandes produtores, então geram uma riqueza grande. E essa riqueza, o que acontece? Ela não fica no município, isso é uma outra coisa, porque não se pode cobrar imposto do açaí, da produção de açaí, porque é considerado extrativismo. Então, você vê, as leis consideram uma atividade extrativista, então não pode cobrar imposto da produção. E tem muita gente ganhando dinheiro e esse dinheiro não fica no município. Então, esse é um grande contraponto que se estabelece em relação àquilo que a floresta ela oferece para essa população e como que esses recursos também eles podem se transformar em riqueza para esses municípios que são carentes de muita coisa. Você comentou do açaí, esses outros meios, eles também impactam? Desculpa, eu não terminei de comentar uma coisa em relação ao açaí. É porque essa ampliação, uma das coisas que a gente está começando a estudar agora se por acaso outras plantas, outras árvores que existiam na região, se elas estão desaparecendo porque estão sendo substituídas pelo açaí. A gente fez uma pesquisa muito simples agora, com 20 famílias, agora no meio do ano. E é consenso que realmente há um aumento da produção de açaí e esse aumento de área de produção está invadindo antigas áreas de outros tipos de unidades vegetacionais. Desculpa. Então, assim, eles deram lá a nomenclatura específica, eu não me recordo agora, mas eles falam que determinadas árvores não existem mais, elas desapareceram. E, consequentemente, alguns animais não são mais facilmente encontrados na região. Não porque eles morreram, mas que, na realidade, eles buscam outras áreas.
Então, se ali, que deveria ser uma área de ocorrência natural dessas espécies, se não há um determinado fruto que aquela espécie se alimenta, então ela vai buscar isso em outra região. Então, isso também eles apontaram, que eles percebem isso como impacto, é muito interessante. Dessa mudança. Eles percebem isso como impacto. É um impacto que fica ali na região, né? Sim, ainda está regional. Isso ainda, porque uma das coisas que a gente discute quando a gente fala de impacto ok, o local, mas e o global? Quando vai ser ou não atingido? Ele é atingido de alguma forma. Obviamente, quando você tem uma mudança na composição florística, o impacto ele é muito localizado, mas se isso, como por exemplo, as cidades que são super precárias em relação à infraestrutura, elas estão lançando naquelas águas dos rios que tem ali, dos igarapés, uma quantidade enorme de efluentes, né, domésticos, porque é esgoto que não é tratado. Nas cidades que a gente trabalha, por exemplo, as cidades pequenas, são 34 cidades pequenas, nas 34 não há tratamento de efluente doméstico. Não há tratamento de esgoto. Nessas 34 cidades, elas não possuem aterro sanitário. Então, para onde vai o lixo? O que se faz com esse lixo? Qual é o impacto que está causando, por exemplo, a existência de aterros? De lixões, porque os lixões eles existem em toda aquela área. Então, isso é contaminação de solo, contaminação de recursos hídricos, e o impacto não é local, o impacto de uma forma porque geral. A água ela vai embora e o problema da qualidade dessa água vai atingir outras localidades. Então essa é uma questão que tem que ser muito bem discutida, porque sempre se pensa, esse tipo de impacto ele é local. Não, você tem vários complicadores aí que realmente pode atingir a humanidade de uma maneira mais intensa. E aí, frente a isso, quais hoje são as políticas públicas que garantem a saúde dos moradores dessa região? Existem políticas públicas? Não diretamente. O que existe, assim, são aquelas obrigatoriedades do poder público local, que acontece por meio de repasse de verbas da União. Então, por exemplo, educação. Então, os municípios eles recebem a sua cota parte, que é repassado pelo governo federal, que é associado a investimento na área educacional. Manutenção das escolas, pagamento de professores, tem um pacote, né, vinculado à educação, que os municípios recebem isso e conseguem gerir o recurso voltado para a educação. Isso também acontece com a saúde. Então, tem um valor do Ministério da Saúde que também é repassado para esses municípios. O problema é o quanto que chega e a maneira como esses recursos também são administrados. Como o problema é muito crítico, o que chega de recurso não é suficiente para atender a demanda. Então, assim, recentemente eu conversei com um secretário de saúde, muito bem intencionado, coitado. Mas, por exemplo, o tamanho do município, um município gigantesco, um município de Afuá, enorme, e recentemente, que eu digo, foi ano passado que eu conversei com ele, porque estava tendo um surto de raiva transmitido pelo morcego. E um município, gente, é enorme, é muito grande. Eu não consigo nem falar, pensa assim, São José dos Campos tem 1.600 quilômetros quadrados. Esses municípios são 4, 5, 6, 10 vezes maiores que São José dos Campos. Com um recurso financeiro muito, mas infinitamente menor. Tem município que recebe de repasse anual na ordem de 10 milhões para a manutenção de um município inteiro, uma população de 20 mil habitantes, é pouco dinheiro. Então, esse secretário estava falando, senhora, imagina, a gente vai ter que sair daqui, fazer uma ação, pega um barco, a gente anda 4 horas de barco para atender uma comunidade. São várias comunidades. Tem lugar aqui que eu chego de barco 10 horas de viagem para chegar nessa comunidade. Então, as deficiências de mobilidade e associado à deficiência de recurso, realmente faz com que
o atendimento à saúde básica, ela seja bastante prejudicada. Falta, então, um monitoramento dessas áreas? Falta. Olhando assim, essa região em particular, um terço dessa região pertence ao estado do Amapá e 2/3 ao estado do Pará. A gente está falando de municípios que têm um dos menores IDHs do país. E aí a gente pensa assim, ok, como que o Estado, então, olha para essas regiões, né? Que tipo de incentivo e política específico há para esses municípios? Não há. E essa é uma grande reclamação. Um secretário de infraestrutura uma vez falou comigo assim, que ele recebia o mesmo recurso para construir uma sala de aula que um município do estado de São Paulo. O valor de tudo, né? Cimento, areia nem tanto, mas cimento, tijolo, tudo que está envolvido naquela construção, aqui em São Paulo é um. E lá é outro. Então, uma das coisas que eles pedem, por exemplo, é considerar o tal do fator amazônico, que inclui mobilidade, distância, e aí eles não recebem a mesma fatia. É justo, porque eles não vão conseguir construir, no caso dele que estava falando, entregar a mesma sala de aula que um gestor aqui do Sudeste. Então, essas pequenas ações poderiam realmente fazer a diferença para esses municípios. Mas se você perguntar para mim assim, existe uma política de Estado, tanto no nível estadual quanto no nível federal, que olhe para essas áreas, eu vou falar para você, não há. Não há. Com mais cuidado, né? Não há. Por exemplo, o estado do Amapá, ele tem um plano de desenvolvimento sustentável excelente. Realmente um plano muito bom, mas eles sofrem, o Estado sofre do mesmo problema que os municípios. Os recursos são muito pequenos para eles conseguirem virar projetos, né? Então, assim, tem projeto que vai trabalhar melhor o desenvolvimento sustentável. Isso demanda recurso, mas o recurso não existe. E aí, existe alguma alternativa para que essa área ela seja desenvolvida economicamente, que a saúde seja desenvolvida de uma maneira mais sustentável? Sim. As próprias práticas de desenvolvimento sustentável e aproveitar os recursos existentes. Uma polêmica recente, né, falou-se muito em temos que abrir a exploração mineral, porque isso vai trazer desenvolvimento. A gente sabe que o recurso ele é importante para uma cadeia produtiva em particular, é importante para o Estado, a gente sabe disso. O problema é que o quanto que isso vai aumentar a exclusão social, que já é enorme. Então, qual a saída para essa região? A saída é você achar políticas de desenvolvimento sustentável mesmo, aproveitar melhor os recursos da floresta. Eles existem, eles estão lá. Eles sabem, essa população tem o saber, eles têm um conhecimento tradicional, eles têm que ser mais ouvidos, né? A gente observa que há são muito poucas comunidades que são organizadas nesse sentido, de realmente estar discutindo a coisa dentro do coletivo. A gente sabe, a gente tem o saber, a gente quer que isso seja considerado. Muito pouco. Uma vez eu conversei com uma produtora de andiroba, que a extração da andiroba é um trabalho, é um conhecimento tradicional e é um trabalho muito realizado por mulheres. Há muito tempo, isso desde sempre. E aí é um conhecimento que vai para a mulher, para a matriarca da família, e ela repassa isso para suas filhas, que repassam para as suas filhas, e assim vai, é um conhecimento que vai. Só o que acontece? É um trabalho hercúleo, porque dá um trabalho enorme extrair o óleo de andiroba. A andiroba é um produto que pode ser muito utilizado na indústria farmacêutica,
E porque eles usam Diroba para tudo, até para dor de garganta. Me lembro que a senhora que eu conversei com ela falou assim, não, professora, ó, eu pego uma gotinha quando eu estou com a garganta inflamada, eu passo Diroba na minha garganta, no dia seguinte eu não tenho nada. Então, assim, eles têm o conhecimento de como utilizar aqueles produtos. E eles têm que ser mais ouvidos. O que falta é que esse conhecimento seja valorizado. Exatamente, esse conhecimento tem que ser valorizado, tem que ser considerado. Professora, muito obrigada pela sua presença. A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas queria agradecer. Imagina, o prazer foi meu. E o Ecologia Integral de hoje fica por aqui. Até a próxima!